Olhem só, meus amigos, uma das coisas mais loucas relacionadas ao Evangelho e a Jesus foi a própria ideia de que, erigindo sobre o absolutamente coisa alguma, aquela construção duraria para sempre. Porque Jesus não construiu nada. Nada. Não teve avidez por deixar uma única rocha com seu nome esculpido. Não pediu, ao contrário, desrecomendou que se fizesse de qualquer lugar um lugar sagrado, santo ou separado para o culto a Deus, porque Deus é espírito e é para ser cultuado no coração. Não intentou e não recomendou que se escrevesse nada a seu respeito. Não pediu isto. Não instituiu um grupo de escribas que andassem ao lado dele para irem registrando cada ato, cada fala, cada respiração, cada interação dele com as pessoas. O que ele escreve no chão, ele mesmo apaga, não deixa nem o registro na areia do que ele teria escrito, conforme João 8. Todas as vezes que alguém propunha fazer alguma coisa de maior fixidez, de maior concreção, de alguma visibilidade, de alguma materialização, para marcar aquele chão, para marcar aquele lugar, ele não deixa. Ele diz que o reino dele não é deste mundo, não são conquistas políticas que estabelecerá o reino de Deus, nem a construção de um projeto ideológico que estabelecerá o reino de Deus, tampouco ele treina guerreiros para defenderem a verdade. As armas que ele propõe são todas absolutamente patéticas, são armas de utopia. Enfrentem o mundo com amor pelo inimigo. Vençam com perdão para com o perverso. Defendam-se, sendo capazes de não levar mal nenhum no coração, portanto, perdoem até 70 vezes 7 num dia, para que vocês se descontaminem do mal. O que ele diz, o que ele ensina, os pilares disso que ele chama de boa nova, segundo ele, só existiam como realidades no coração. O reino de Deus não vem com visível aparência, disse ele. Pelo contrário, está dentro em vós. Ou, quando no meio daqueles que com ele andam surge a especulação de
Qual deles, ou entre eles, seria o melhor, seria o maior? A resposta dele é: quem quiser ser o maior, quem quiser ser o melhor, se torne servo da vida. Assuma o lugar das desimportâncias de um garçom anônimo na existência. Esse é o maior, esse é o melhor. Esse servo anônimo da existência. Quando perguntavam e inquiriam sobre hierarquia de poder entre eles, ele disse: não, isso é coisa do Palácio do Planalto, isso é coisa de Casa Branca, isso é coisa de Kremlin, isso é coisa de Knesset israelense, isso é coisa para reunião da ONU, do mercado comum ou dos Estados Unidos da América. É coisa dos reis e dos príncipes dos povos, é que hierarquizam os comandos assim. Mas entre vós, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos, e quem quiser ser grande, seja o anônimo garçom da vida. Ele disse que era para não ser ganancioso, diz que, chegando numa circunstância nova na vida, você, ao invés de se promover, de contratar um marketing pessoal e de existir para se vender, você deveria ter a coragem de se colocar num lugar quieto, de observação, de compreensão, de discernimento de que lugar é esse, de onde você de fato está, e esperar a ocorrência dos fatos, botando-se à disposição num lugar próprio. Ou seja, ao chegares num lugar de solenidade, de culto às relevâncias, não te coloques no primeiro lugar, mas escolhe o último, para que a posteriori tu sejas verificado e tu sejas chamado de acordo com o significado da tua relevância. Qual é o programa de governo que apresentaria isso num horário eleitoral? Não iria ter um eleitor. Ia ser igual ao Partido das Mulheres, que só tem homem. Não é? Não criaram aqui o Partido das Mulheres? Não tem uma mulher no Partido das Mulheres, só tem homem. Porque isso tudo que Jesus ensina é tudo o que o planeta não quer. Tudo. E ele pega isso tudo, que é tudo o que a existência não quer. Essa coisa de não há acepção de pessoas. Quem que gosta disso? Quem gosta disso, gente? Todo mundo quer dar uma carteirada. Quer dizer, não tinha ninguém entrando, mas eu cheguei lá, ó, entrei na boa. Tinha 4 caras que me conheciam. Falaram, entra por aqui, reverendo. É uma delícia. Mas é acepção de pessoas. Quem é que gosta de não acepção de pessoas? É o Evangelho que propõe isso. E Jesus pega essa coisa impossível de ser gostada,
honestamente gostada pelos humanos, a oferece e não apresenta nenhum tipo de controle para controlar essa coisa. Deixa isso solto. No anti-marketing da existência. Sem um texto, sem um guia, sem um livro, sem uma hierarquia, sem uma capital, sem uma sede, sem memoriais, sem colunas, sem memórias, sem lembranças. E para testemunhar o ensino dele, os feitos dele que eram altamente dissipáveis, porque as realizações dele eram essas, ele curava gente que depois ia morrer, né? Se ele curasse um leproso e o leproso estivesse lá até hoje, dizendo, eu aqui, ó, faz 2000 anos, ele me curou e me cristalizou, olha eu. Lázaro, para a gente visitar em Jerusalém, em Betânia, Lázaro, é por aqui, irmãos, é por aqui. Não, os caras morriam. Não tinha durabilidade. Tudo que ele fez, parecia que ele estava trabalhando no mundo quântico, onde tudo é impermanente. Total impermanência. E para testemunhar, como eu dizia, essas ocorrências, esses feitos, essas palavras, ele ainda escolhe um tipo de gente completamente não recomendável. É apostar demais na sorte. Nem o Temer aposta tanto na sorte. Não, porque os políticos brasileiros, isso aqui é um cassino, tinha que legalizar logo que já está legalizado. Política no Brasil é loteria, porque todo mundo está ferrado, eles não sabem quem vai ser apanhado primeiro. Mas apostam e vão, eles ficam. Tudo foi eu. Foi eu. Eu sou assim. Meu Deus, é um negócio impressionante. Se você, a bala passa para outro. Não foi nessa. Mas o que Jesus fez é de um risco infinitamente maior. Testemunha. Ele não pediu 74 testemunhas para ele testemunhar por ele. A primeira testemunha. Chama a primeira testemunha desse réu da ressurreição. Quem vem? Uma mulher de quem ele tinha expulso 7 demônios. É uma péssima testemunha. Não ia passar, não seria indicada por nenhuma junta psicanalítica. Logo essa, não. Quem é que vai testemunhar para defender o senhor? É uma moça que esteve internada. Hoje em dia, com fita, gravação, fotografia, não sei o que, ainda tem gente que duvida. Imagina Maria Madalena testemunhando que Jesus ressuscitou dos mortos. Brincadeira. Pedro culpado. Péssima testemunha. O cara está cheio de culpa, ele vê o que ele quiser para se redimir. Não ia passar em nenhuma análise psicológica básica. Todos aqueles discípulos que testemunharam, todo mundo angustiado, culpado, aflito, se sentindo os piores dos homens. Qualquer fumaça eles iriam chamar de, ai meu Deus, que aparecesse diante deles. Mas olha o povo que Jesus escolhe.
E todos os demais. Mãe, a mãe não serve para testemunha. Quem é que pode testemunhar em favor dele? A mãe dele. Não, a mãe não. A mãe está fora, tá num grupo comprometido, não serve o testemunho da mãe. Mas ele chega e ele só faz isso. Vive, morre, e o pessoal dizendo, é o fim, diz, não, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Ressuscita, legal. Aí aparece para um monte de gente que não significa nada. Gente igualzinha ao que ele disse que os discípulos dele deveriam ser. Garçons anônimos da existência. E aí, ele disse, pronto, agora é com vocês. Vão por todo mundo e contem essa boa nova a toda criatura. E quem quer que creia nesse ensino, nas coisas que eu ensinei e validei como verdade, ressuscitando de entre os mortos, contem a todos. E era gente levando isso para a gente, era só isso. Se você fosse revistar um cara desse, não tinha o que encontrar nele. Pedro podia passar em qualquer detector, porque ele não levava nada, é só isso. Onde é que está a prova? Dentro de mim. Eles começaram a provar que aquilo tinha sido verdade, sendo decapitados. Nega! Nega! E o cara cortavam-lhe a cabeça, caía um pedaço para lá, outro para cá, e a voz dele ecoava eternamente. Gente, só isso, gente que não voltava atrás. Gente que ia adiante. O primeiro livro incipiente que foi escrito a respeito disso, provavelmente tenha sido o Evangelho de Marcos, já 25 anos depois, 30 anos depois. Durante esse tempo, eles só tinham como expressão do que tinha acontecido, o que tinha acontecido a eles. O único evangelho que existia eram pessoas. Não tinha essa história da gente se enganar dizendo evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus, de João. Evangelho segundo Paulo. Não, evangelho era qualquer um que dissesse eu creio. Era um evangelho porque era só isso que eles tinham. Não tinham textos, não tinham narrativas, não tinham cartas, não tinham documentos, não tinham pedras, não tinham memoriais, não tinham nada. Só tinham a si mesmos. É o que Paulo diz, escrevendo aqui em 2 aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 2, quando ele diz, vós sois a nossa carta. Vós sois a nossa carta. O meu ensino, o que eu estou ensinando, vai ser lido de acordo com o que vocês estão vivendo. Tudo que eu tenho são vocês. Vós sois a minha carta, a nossa carta. Vós sois a carta do Evangelho. Vós sois a declaração. Vós sois o mission statement. Vós sois a narrativa.
Vós sois a nossa carta, escrita e lida por todos os homens, escrita nos corações, não com cisel em tábuas, em escultura, mas lavrada no ser. Vós sois a epístola. Eu sou o Evangelho. Foi isso que Jesus deixou, Jesus me deixou. Jesus te deixou. Quando perguntaram, e o que tu ofereces como prova? Olha como Deus é doido. Ele disse, eles. Aquele pessoal que negou, que disse que não queria nada, que fugiu, um povo doido, maluco, que meu Deus, de vez em quando tinha um surto de quem será o maior, e a mãe de um vem e pede junto em favor de ambos os filhos, eu quero que um fique à direita, outro fique à esquerda do Senhor. A gente quer sentar em tronos para julgar as tribos de Israel. Essa moçada, você deixaria? Você entregaria seu negócio a Pedro? A Tiago, a João? Maria Madalena, bota fé. Bota fé na Madalena. Ela vai falar a verdade. Vós sois escrita e lida por todos os homens. A gente, infelizmente, desenvolveu o livro, que é útil, quando a gente não é idiota. Mas quando a gente é idiota, o livro é um horror. Porque deu a impressão de que o Evangelho foi tirado de nós e o Evangelho está aonde? Aqui! É palhaço assim o negócio. O Evangelho está aqui. Você viu o que ele fez? Jogou o Evangelho no chão. Pisou no Evangelho. Cara, pisou no Evangelho. Pisou. Olha, isso aí vai virar uma foto na internet que vai virar uma heresia. Isso na mesma hora. Pisou no Evangelho. Porque o Evangelho está aqui, escrito aqui, escrito aqui. Se os apóstolos soubessem que a gente ia tratar o texto dos evangelhos do jeito que a gente trata, como pretexto para que nós deixemos de ser cartas vivas e digamos, graças a Deus existem os 4 evangelhos e as cartas dos apóstolos, está tudo bem guardado aqui e pronto. Aleluia! Vamos imprimir Bíblia. Porque agora, o que a gente tem que fazer é o povo ler o Evangelho. E enquanto isto, nós deixamos de ser Evangelho. Nós não somos mais as cartas, o Evangelho não sou mais eu. O Evangelho está ali, é dos Gideões. É para botar em hotel, hospital. É para pregar em microfone ou em televisão. É para gritar. O Evangelho é um texto. O Evangelho virou uma história. Mas não tem mais nada a ver contigo. Você não é a carta. Não está escrito em ti. No teu coração, não tem mais nada a ver com Jesus. Já tem a ver com outra coisa, com uma produção do cristianismo. Já não é mais evangelho, porque evangelho sou eu. Se o evangelho me boanovizou. Evangelho sou eu.
Se de trevas Ele me converteu à luz. Evangelho sou eu. Se de mesquinho eu fui dilatado para a generosidade, para a misericórdia e para a compaixão. Evangelho sou eu. Se antes existia de antipatia, e agora vivo de graça em graça, de perdão em perdão, alargando as dimensões do meu ser. Evangelho sou eu. Se caindo, me puser em pé na misericórdia de Deus, sabendo que eu sou mentiroso, mas Ele é verdadeiro, que comigo está o tropeçar, nele está a misericórdia de me erguer. Evangelho sou eu. Por que você está aqui hoje à noite? Vamos ser honestos, mas de verdade, parar com a palhaçada. Porque eu sou um evangelho, foi por isso que você veio aqui me ouvir. Por isso tem milhares ali ouvindo. Por quê? Se não estamos vendendo água, nem óleo, nem fazendo barganha alguma, por que que tantos milhares estão vendo? Porque existe um evangelho, esse evangelho tem que se encarnar. Ele é perfeito, o meu evangelho? Não. Perfeito é aquele que me inspira a ficar em pé todo dia e a confessar essa supremacia absoluta ante a qual eu me rendi. Mas eu sou evangelho. Tenho alguns dons que eventualmente me fazem torná-lo mais público como anúncio. Mas o anúncio não é o evangelho. O meu anúncio só tem algum significado se a minha vida refletir evangelho. Isso segundo Jesus, não nos padrões da religião. A religião prepara uma campanha, cria um marketing, divulga para conquistar pessoas. Evangelho não quer adeptos, o Evangelho quer alterações, mudanças, novo nascimento, regeneração, produção sincera de um coração de pedra num coração de carne, que faça essa pessoa virar uma carta viva, declarante da reconciliação. Quem olha para ela diz, perdão existe. Eu sei que perdão existe. Fulano me provou que perdão existe. Ele perdoa. Ninguém pode dizer. Pode, agora você vai ter que dizer que você não quer, que você não gosta, que você odeia, mas perdão existe. Misericórdia existe. Eu tenho visto. Humanidade existe. Eu tenho visto. Esperança que não desiste, existe. Eu tenho visto. Pecado confessado que se transforma em alteração transformadora, em superabundante graça. Isso é verdade, porque eu tenho visto. Eu só sei realmente que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque eu tenho dormido em paz. Porque os meus pecados estão perdoados. Eu sou um evangelho, vim aqui te dizer isso. É possível ter paz com Deus. Esse é o evangelho. Eu sou este evangelho, cheio de imperfeições, mas que provou isso, prova todo dia. É possível viver na pós-modernidade, com todas as suas complexidades, sem perder o juízo. É possível! Esse evangelho é razoável, porque ele tem me mantido a sanidade.
vós sois a carta. Em João, no capítulo 17, eu creio que no verso 21, na chamada oração sacerdotal, Jesus disse: Pai, eu oro por eles, por esses caras que ele ia soltar dizendo: vão, agora, vocês são o negócio. Meu testemunho é gente. Não tem mais nada para corroborar, para provar, para demonstrar. O Evangelho será verdade se produzir algo em vocês, se produzir amor. Se vocês aprenderem a ser uns com os outros, um com a sua mulher, um com os seus irmãos, um com os seus filhos, um com o próximo, um com quem quiser se unir a você, um com quem crer no amor de Deus, no perdão de Deus, no Evangelho da vida, segundo você aprendeu de Cristo. E como diz Paulo, num tempo em que não tinha Bíblia, segundo você aprendeu de mim, ele dizia. Segundo você viu em mim, ouviu de mim, pratique. Era só o que ele tinha para dar, era ele. Evangelho sou eu aqui. Não dá para eu dizer: olha, Timóteo, lê muito, sabe? A primeira epístola de Paulo a Timóteo, tá, Timóteo? Paulo falando a Timóteo: ó, tem uma carta aí, legal para ler. 1 Timóteo, depois lê 2 Timóteo. Depois lê o Evangelho de carreirinha com o meu irmão Caio Fábio, assim, de carreirinha. Não tinha nada disso, não. Hoje eu estou aqui na frescura, porque a única coisa que ele tinha era ele. Era ele. O que você viu em mim, ouviu de mim, pratica. É preciso ser quebrantadamente visceral e profundamente comprometido com o que está vivendo e anunciando. Se eu não tenho nada, não tem um Das Kapital do Marx, não escrevi nada para vocês, para seu manual. Mein Kampf, Adolf Hitler, para orientar a luta. Não. Minha maior prova de que eu passei por aqui é você. E se você não for essa prova, nada mais provará que eu passei por aqui. Porque a única coisa que eu tenho para provar, que existe algo maior que o mundo, algo maior que a morte, algo maior do que o ódio, algo maior que a inveja, algo maior que a ganância, algo maior que o dinheiro, algo maior que a luxúria. A única coisa que eu tenho para deixar sou eu em ti. E tu em mim, sendo capaz de amar, perdoar, identificar a verdade, a justiça, crer na vida eterna, crer no amor que acolhe. Se você for assim, se vocês forem assim, quem estiver em volta, quem vir, crerá. Se vocês não forem assim, não adianta o que vocês digam, nem o que vocês construam. Não será. Porque o Evangelho só é se eu me tornar. Se eu não me tornar, ele não é. Bom para você carregar num livro ou no seu notebook, ou no seu smartphone, várias versões.
Só não tem a tua. A tua versão. Os caras me perguntam, Caio, qual é a melhor versão? A única, né, cara? A que você vive. Se você viver alguma, você é versão de quê? Jesus na linguagem dos palavrões. Jesus na linguagem da putaria. Jesus na linguagem da sacanagem. Jesus na linguagem da esperteza. Jesus na linguagem da ideologia política. Jesus na linguagem da teologia da prosperidade. Qual é a tua versão, a versão da tua vida? Eu não preciso saber o que você crê sobre Jesus, basta eu saber quais são as tuas escolhas na vida, eu fico sabendo qual é a tua fé. Diz-me quais são as tuas escolhas e eu direi qual é o teu evangelho. E te direi que provavelmente ele não seja segundo Jesus. Quase com certeza ele é segundo qualquer outro cara. Porque o evangelho de Jesus só é conhecido quando ele de fato se torna verdade em mim. Aí pela primeira vez eu o conheço. Quando ele me pacifica, eu o conheci. Quando ele me dá vitória sobre as opiniões da terra inteira e contra tudo que pensem, meu coração todavia não tem medo de se aferrar com simplicidade serena a essa âncora enfiada na rocha da ressurreição eterna. Aí o evangelho se tornou realidade. Quando amaldiçoado eu bendigo, o evangelho se tornou verdade. Quando perseguido eu não me vingo, aí o evangelho se tornou verdade. Quando injustiçado eu não busco fazer justiça com as minhas próprias mãos e nem me encho de ira odiosa, ao contrário, deixo ir, abençoo e me conforto nos verdadeiros tesouros que só cabem no coração. Aí o evangelho se tornou verdade em mim. Quando, podendo, eu deixo de fazer, porque aquele fazer só por causa do meu poder seria um fazer em estado de transgressão, um cumprir do meu capricho, da minha luxúria, apenas porque eu tenho o poder de executar. Quando eu digo não e renuncio ao que eu posso, por causa da minha consciência, então o evangelho se tornou verdade em mim. Vós sois a carta. E Jesus disse, o mundo só vai saber se você for a manifestação. Do contrário, não precisa ficar especialista em apologia da ressurreição, nem em documentação da historicidade de Jesus, nem nada disso, porque é tudo bobagem. Jesus disse, só vai fazer sentido se fizer sentido em você. Aí o mundo terá uma chance. Quem quer que seja terá uma chance, porque você é a carta. É louco assim. Não tem nada além disso para se dizer. É você que é a carta. Evangelho segundo Anderson.
Você olhou para o seu pai, né? O que a vida dele te diz? A vida dele te diz muita coisa. Evangelho segundo Filipe. A esposinha dele está ali balançando a cabeça. O Filipe é um evangelho lido e conhecido por ela totalmente. Imagina, evangelho segundo Caio. A Adriana é especialista nesse evangelho segundo Caio. Eu vivo com ela, sou um arreganho o dia inteiro. Ou tem um evangelho em mim, ou eu não conto com amor nem com respeito dela nunca mais na vida. Se ela gosta de me ouvir, se ela tem prazer no que eu digo, não é por causa do que eu digo, porque ela já teria se cansado. Ela está me ouvindo antes de me conhecer pessoalmente. Há 40 anos ela me ouve, ela já teria cansado. Ela só não cansou porque ela vê que é verdade também na minha vida. Do contrário, ela não estaria aqui, não estaria em lugar nenhum. Ao contrário, ela estaria vacinada, inoculada, não poderia nem ouvir falar, nem me ouvir abrir a boca sobre Deus, sobre Jesus. Não ela, que não tem nenhum interesse em nada a não ser na sinceridade e na verdade. Eu sou a carta. Eu sou o Evangelho. Se é para ser uma boa nova, que eu seja uma boa nova. Você é uma boa nova? Quando você chega, honestamente, quando você chega, o pessoal diz: oba, chegou a boa nova. Tudo vai ser mais fácil, porque Ele faz fácil. Tudo vai ser mais simples, porque Ele faz simples. Tudo será mais justo, porque Ele não vai pender nem para um lado, nem para o outro. Tudo será sincero, porque não haverá nódoa. Tudo será claro, tudo será puro, tudo será louvável, tudo será de boa fama, porque como é o teu pensamento e conforme é o teu coração, assim é o teu evangelho. Vamos ficar em pé e vamos orar. Que evangelho sou eu? Que epístola é a minha vida? Agora olhe para dentro de você e pergunte mesmo: eu sou uma boa nova? Eu sou uma boa nova? Mesmo para os que não gostam de mim, eles não gostam de mim porque eles não gostam do que é bom. E honestamente eu sei, porque o meu espírito está cheio de perdão, de desarmamento, de paz, que eu não suscito, não busco a guerra. Eu sou pela paz. Se eu recebo esse ódio amando a paz e lutando pela paz, é porque a guerra habita o coração deles e não o meu. Eu estou em paz, mesmo no meio da guerra. Você saiba, não haverá nenhum evangelho que não seja exatamente a sua vida. Se a sua vida é um desevangelho, você é um desevangelho existencial. Você pode dizer que carrega na mente todos os ensinos bons do evangelho, mas se eles não se transformam num único passo, ou numa sequência de passos, ou num caminho, não é evangelho ainda em ti.
Você não é um exalador de graça, de paz, de verdade, de justiça, simples. Não há evangelho. Você é só um cara do cristianismo que nasceu no Brasil, mas não é evangelho. Senhor Jesus, faze de mim uma boa nova. Tu sabes, e eu estou aqui diante de Ti, dos meus irmãos, eu sou um pecador que creu na Tua misericórdia e que ficou seduzido pela Tua graça no Evangelho. E durante todos esses anos, desde então, eu tenho buscado todos os dias ser uma carta de graça. Todo dia. Todo dia. E nos dias de trevas, quando eu achei que não tinha mais nada escrito de bom em mim para os outros, embora eu visse a inapagabilidade do Teu amor em mim todo dia, ainda assim Tu tiveste a misericórdia de renovar a escritura viva, a escrita viva do Teu amor no meu coração, para que a minha vida se boa-novizasse, se evangelizasse, se alegrasse na boa nova e exalasse o Teu perdão para outros igualmente necessitados de graça e de acolhimento. É só o que eu tenho, é só quem eu sou, e eu não tenho mais nada em lugar nenhum a não ser essa certeza que eu provo todo dia, que o Evangelho é verdade, porque Ele me tem sustentado, porque Ele me tem mantido em pé e porque Ele me conduzirá pela mão até a eternidade, quando eu serei segundo a imagem de Cristo Jesus, feito pleno para todo sempre. Amém. Coloca essa vontade em cada um de nós, de sairmos daqui como cartas vivas, como evangelhos vivos. Coloca essa ambição em nós, essa vontade, faz nascer esse novo homem, brotar isso que Jesus chamou de novo nascimento, de regeneração, de conversão crescente, de desenvolvimento da salvação. Amplia o texto da Tua graça na nossa vida, pela prática das nossas existências e pela nossa experiência do Teu amor e da Tua paz. Perdoa os nossos pecados todos e obrigado, porque nós não iremos parar. Obrigado porque Tu disseste: vós sois minhas testemunhas. Vós sois minhas testemunhas. Eu estou aqui me oferecendo para ser Tua testemunha, para continuar dizendo que é tudo verdade. Eu vi, aconteceu em mim, a pedra foi removida no meu coração. Eu tenho provado, pegado, sentido, apalpado, constatado a realidade desse poder, dessa esperança, dessa vitória que ninguém vence, que é o Teu amor plantado em mim, plantado em nós e de uns para com os outros, em nome de Jesus, porque a ressurreição aconteceu, porque Ele vive. Eu sou e posso crer no amanhã.
existe amanhã em mim, existe hoje em mim, porque Ele vive. Em nome de Jesus. Amém.